Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus para vocês que vão ver esse vídeo. Queria deixar aqui uma pequena meditação da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14 e o verso 6, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas palavras aqui é o próprio Jesus que estava falando, e o apóstolo João, o evangelista João, é quem escreve, esse relato. Esse episódio vai acontecer depois, da última ceia, onde pouco antes de Jesus aproximar ali, da crucificação, aonde ele ia ser ali preso no Getsemane, aonde seus discípulos iam deixar ele só, iam fugir, e os soldados romanos ali iam prender Jesus. Jesus ia ser levado para o Sinédrio para ser interrogado, e ali Jesus é condenado, depois. A multidão prefere escolher Jesus e soltar Barrabás. Mas antes de tudo isso, no capítulo 14, Jesus está dizendo uma palavra para mim e para você nessa noite, de uma tremenda e poderosa importância. Os discípulos estavam com o coração perturbado porque Jesus disse que o lugar que ele iria, nenhum deles poderiam ir naquele momento. Ele estava falando da morte de cruz. Ninguém poderia fazer o que ele ia fazer. Até hoje ninguém pôde fazer o que Jesus fez naquela cruz. Deus pegou o seu melhor, o seu filho, o seu único filho, e deu por amor de mim, por amor de você. Nós que somos pais hoje não teríamos a coragem de dar o nosso filho para morrer por pecadores, imerecedores, porque a humanidade merecia, a mais horrenda, a mais terrível condenação pelos seus feitos, pelos seus atos abomináveis. Nos dias de hoje não é diferente. O mundo se levanta para tentar, confrontar, o que Deus criou. E embora, tudo esteja aí andando de cabeça para baixo, a maioria das coisas andando aí de desacordo com a vontade de Deus, o sistema mundano querendo aí acabar, com o que Deus criou, mas não vai conseguir, porque Deus, ele é o Todo-Poderoso. Nem Satanás, nem o mundo vai conseguir mudar o plano divino de Deus para a vida daqueles que herdarão a vida eterna, que seguirão até o fim, tendo fé em Cristo. Mas Jesus está dizendo aqui no verso 6, para os discípulos, ele está dizendo que eu sou o caminho. O que Jesus está dizendo aqui é que eu sou a única forma de vocês chegarem ao Pai, chegarem à eternidade. E não há outro caminho, de nenhum jeito, que vocês conseguirão chegar na eternidade se não for por mim. Jesus está dizendo também que ele é a verdade. O que é que Jesus veio ensinar nessa terra há mais de 2000 anos atrás? E o que é que essa palavra ensina acerca de Jesus? Pois ele está dizendo aqui, eu sou a verdade. Então isso quer dizer que fora dos ensinamentos de Jesus, tudo é mentira. Tudo é mentira. Só existe uma verdade, que é o que Jesus veio ensinar. Embora muitos estejam distorcendo a real verdade, mas a real verdade de Jesus não vai ter como ser anulada e nem mudada. Pois a Bíblia também diz que passará os céus, passará a terra, mas essa palavra não há de passar. Mas ele continua falando que ele é a vida. Sem Jesus, dificilmente a humanidade terá uma vida eterna, uma vida em paz. Há quem diga como é que fulano ciclano diz que existe a vida eterna, que vai ser salvo, que existe um paraíso. Isso é fé. Eu não estou vendo, mas eu creio, eu tenho certeza
de que tudo que Jesus prometeu vai se cumprir. E todo aquele que abre a boca e diz que crê que Jesus veio a essa terra, tem que crer que céu existe. Tem que crer que inferno também existe. E tem que crer nos ensinamentos de Jesus, pois só herda a vida quem caminha pelo caminho chamado Jesus Cristo. Só chega na eternidade quem aceita esse Jesus como um único e suficiente Salvador de sua vida. Quantas pessoas não descem à sepultura todos os dias? Para se cumprir a palavra que Salomão diz em Provérbios, ou em Eclesiastes, se eu não me estou enganado. Mas ele vai dizer que o pó volte ao pó, a nossa matéria, esse corpo vai voltar ao pó. Mas o Espírito que habita dentro desse corpo vai voltar para Deus, pois foi Deus quem o deu, para ser julgado. Então, não tem para onde correr. Mas Jesus está dizendo aqui para os discípulos e para mim e para você nessa noite, Ele é o caminho, só existe uma saída, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. E viver agora caminhando nas suas verdades. E em segundo lugar, ele vai dizer, eu sou a verdade, fora dos ensinamentos de Jesus, tudo é mentira. Pode se levantar, mundanismo pode se levantar. A única verdade foi o que Jesus veio pregar nessa terra. Em terceiro lugar, Ele é a vida. Só Jesus tem a vida. E para provar isso, você que crê que Jesus veio a essa terra, Ele é tão verdade que Ele é a vida, que Ele foi para a cruz na sexta. Mas Ele ressuscitou no domingo. E está vivo, ressuscitou, vivo está. Então Ele é a vida e Ele continua falando, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo, ou é por mim, ou não tem outro jeito. Então Jesus é a nossa passagem, Jesus é o nosso caminho, Jesus é a única verdade, Jesus é o único meio de você, eu, encontrarmos vida e vida com abundância. Porém podemos viver aqui passando por tribulações, aflições, mas fazendo a vontade do Pai. Tudo isso aqui é passageiro, vai passar. Porém, uma palavra dura, com algumas partes duras, né? Como essa. Cristo não está falando isso aqui porque odeia a humanidade, porém é o contrário, Ele nos ama. João 3,16 vai dizer que Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho, unigênito, para todo aquele que nele crê e não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aquele inferno, um lago de fogo, não foi para a humanidade, que está lá em Apocalipse, que é a segunda morte. Mas era para Satanás e os anjos caídos. Porém, muitos dos seres humanos, por não aceitarem a verdade de Cristo, o Evangelho Salvador, estão indo para lá todos os dias, por pensarem que isso aqui é mentira. Mas eu e você, enquanto vida estivermos, temos uma chance de tomar uma posição, de aprender o verdadeiro Evangelho que Jesus veio trazer a essa terra. Pois é esse Evangelho que vai te dar paz na eternidade que Ele prometeu. Jesus também disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. E Ele disse que iria, mas iria preparar lugar. E quando preparasse lugar, Ele voltaria. Porque onde Ele está, Ele quer que todo aquele que nele crê e espera nele esteja com Ele também. Atos capítulo 1, Jesus está sendo elevado aos altos céus. Os discípulos estão olhando para os céus. As nuvens ocultam Jesus. Mas quando as nuvens ocultam Jesus, 2 homens vestidos de branco aparecem e diz, varões galileus, porque vós estáis olhando para o céu assim com um olhar fixo para cima? E eles vão continuar dizendo, esse mesmo Jesus que foi elevado e foi recebido nos céus, há de voltar um dia. Eu posso ter uma casa aqui,
eu posso ter moto, eu posso ter um carro, eu posso ter um trabalho, eu posso ter uma família maravilhosa. Porém, a ansiedade de que Jesus foi, mas vai voltar e foi preparar lugar para mim, para você, de que a verdadeira vida foi a que ele veio pregar aqui, o reino dos céus. Se não vivermos por isso, estamos perdidos. E isso não é um diálogo ou uma conversa de quem quer ser santarrão, não. Mas é porque eu sei que esse ar que eu respiro e que você respira vai acabar um dia. E quando esse ar acabar, vai ser só você, vai ser só eu, diante do grande tribunal de Cristo. Aleluia, Jesus. E o que você tem feito? E o que eu tenho feito? O que é que a gente vai falar quando estiver diante do Todo-Poderoso? A Bíblia diz que o homem pode matar o corpo, porém não pode fazer nada contra a alma, contra o espírito, pois só Jesus tem todo o poder. E a Bíblia continua dizendo: não tem mais aos homens que podem matar o corpo, mas não podem fazer nada contra a alma, porém temam a Deus, que além de matar o corpo, faz perecer a alma no inferno. Mas o que Jesus vem falar aqui é que eu sou o único caminho, que eu sou a única verdade e que só eu sou a vida. Toda essa palavra de juízo é verdade, mas o que Jesus tem para mim e para você é uma eternidade maravilhosa. Não vai haver fome, não vai haver morte, não vai haver nenhum tipo de enfermidade na eternidade que Ele prometeu. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Eu sou falho, sou pecador igual você. Eu não sou melhor do que você. Porém, o que Jesus trouxe para mim e para você é algo tão valioso que eu e você tem que dar valor a essa palavra e perseverar e ter fé. Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde, em nome de Jesus.